O segundo episódio de Invasão Secreta mergulhou mais na história e nos personagens. E também tivemos muitas referências e muitos easter eggs. Então bora ver quais foram eles. Fala aí galera, tudo tranquilo? Carlos chegando, se você está curtindo a série, deixa aí embaixo seu comentário e também deixa o seu like. O episódio continua no mesmo tom do primeiro, sendo sombrio. Após a bomba em Moscou, Fury agora se encontra sozinho para tentar impedir Gravik de continuar com seus planos e também avalia as decisões do passado. Mas ele acaba buscando a ajuda de Rhodes. Já Gravik continua com seu plano de conquistar a Terra, mas Gaia não sabe. E nesse episódio tivemos mais referências e easter eggs do que o primeiro. Então vamos ver quais foram eles. As cenas de abertura do segundo episódio abrem com a data de 1995, antes das cenas de Capitã Marvel serem mostradas, fazendo aí uma recapitulação do primeiro encontro de Fury com os Skrulls. Isso é um easter egg da primeira aparição deles e também do filme da Capitã Marvel. E aí, quando vem a sequência, nós vemos o logo da Marvel, mais curto e conciso para não diminuir o ritmo do segundo episódio após as cenas da Capitã Marvel. E também serve para refletir o tom sombrio da série e tirar aquela coisa mais otimista que estamos acostumados a ver no logo da Marvel. E então passa para 1997. Quando chega em 97, Fury foi rejuvenescido, e isso é uma referência à sua aparição em Capitã Marvel, pois é a mesma aparência. A cena mostra o primeiro encontro de Fury com Gravik, lógico que mais jovens. E um mistério até o momento é porque os Skrulls estão invadindo a Terra após a promessa da Capitã Marvel de encontrar um novo lar para eles. E a revelação dos Skrulls sendo perseguidos, não importando para onde foram, é uma referência à Capitã Marvel e também ao primeiro episódio, pois a cena adiciona contexto ao final de Capitã Marvel e às conversas de Talos com Fury lá no primeiro episódio. Foi revelado que na Terra existem cerca de 1 milhão de Skrulls, e isso é um easter egg dos quadrinhos de mesmo nome. Afinal, esperava-se que a série fosse uma coisa mais compacta, mais pé no chão, mas com essa revelação fica um pedaço mais perto dos quadrinhos. E na cena em que Talos e Fury estão conversando em um trem russo, Talos menciona um ser chamado Imperador Drod, que tem uma colônia em algum lugar do CM. E isso é uma referência a um personagem chamado Drowdy, um Skrull que possui um grande intelecto. Lá nos quadrinhos, ele criou uma nova classe de Super Skrull que levou à invasão secreta lá nos quadrinhos. Não está claro se ele terá um papel relevante na série, mas essa referência está ligada a Rosa Dalton desse episódio e seu trabalho para melhorar os Skrulls. Ao mostrar as consequências da bomba no primeiro episódio, um noticiário da resposta global é mostrado e várias declarações de autoridades são mostradas. E isso é um easter egg para o Conselho Skrull oculto na Terra antes de ser revelado, pois as pessoas mostradas nesse noticiário são na verdade Skrulls trabalhando com Gravik. E isso também é uma referência aos quadrinhos, pois lá haviam muitos Skrulls em posições de poder aqui na Terra. E enquanto Gravik conversa com esse Conselho Skrull, um deles teme que os Vingadores voltem para impedir a invasão Skrull da Terra. E isso é uma referência ao grupo que está aí desaparecido ou então aposentado desde o Ultimato, levando Gravik a dizer: "Você não acha que pensei nisso?" E indica um plano dele caso os Vingadores apareçam. Durante uma reunião em Londres, Rhodes aparece e defende a posição dos Estados Unidos e insiste que Fury e Maria Hill não estavam sob ordens do governo americano. Então, um dos representantes desconfia demais dele e Rhodes diz que vestirá sua armadura de máquina de combate e vai bombardeá-los caso façam isso novamente. E isso foi uma referência ao seu alter ego. E uma das melhores cenas do episódio foi uma conversa entre Fury e Rhodes, com Fury tentando convencer sobre a ameaça Skrull.
E ao mencionar que uma organização sem fronteiras está ameaçando a Terra, Rhodes acha que é a Hydra. E isso é uma referência ao grupo que esteve por trás de muitos eventos no CM. E também faz sentido Rhodes achar que são eles. E essa conversa entre Fury e Rhodes também revelou que esse último sabe que os Skrulls estão na Terra há muito tempo. E essa revelação serve para recontextualizar a aparição de Rhodes na série e nos projetos anteriores. Afinal, agora que isso foi revelado, traz à tona outros filmes e há quanto tempo Rhodes sabe da presença dos Skrulls. E uma coisa curiosa foi quando Rhodes pergunta a Fury por que ele não chama outros heróis para ajudar. Ele então explica que se os Vingadores se envolverem nisso, eles podem ser substituídos pelos Skrulls e se tornarem terroristas. E isso é uma referência aos quadrinhos, pois lá vários heróis foram substituídos pelos Skrulls e que cometeram atos terríveis. Tivemos mais uma referência na conversa de Fury com Rhodes. Fury implora a Rhodes que o ajude devido à sua luta para subir na hierarquia de poder como homens negros na América. E ele faz referência ao medíocre Alexander Pierce, que comanda este mundo. Isso é um easter egg lá de Capitão América Soldado Invernal, pois Alexander Pierce essencialmente comandava o mundo como líder da SHIELD, mas que na verdade trabalhava para a Hydra. E nesse episódio temos um grande mistério, que é o que Gravik planejou para Rosa Dalton, uma cientista que ele encarregou de obter amostras de DNA em todo o mundo em busca de algo chamado a colheita. Enquanto Gaia examina essas amostras, ela vê uma de Groot, e o DNA dele foi obtido pelos Skrulls na época de Guerra Infinita ou Ultimato, e o arquivo dele faz referência a seu planeta natal como X e sua espécie de Colosso Flora. No episódio, o computador mostra que os Skrulls também têm o DNA de uma besta do gelo, que apareceu lá no segundo filme do Thor. E essa criatura é transportada para a Terra durante o ato final do filme. E de alguma forma, os Skrulls conseguiram o DNA dessa criatura e o arquivo menciona Jotunheim como lar dela e é uma outra referência a Thor. Outra amostra que eles possuem é de um dos membros da Ordem Negra, precisamente do supergigante, cujo braço foi cortado por Wang. E de alguma forma os Skrulls conseguiram uma amostra dele e o planeta natal dele está listado como desconhecido. E a última amostra de DNA mostrada pertence a um humano extremis. E isso é uma referência ao terceiro filme do Homem de Ferro. E os Skrulls estão experimentando habilidades de espécies superpoderosas em toda a galáxia como forma de melhorar os Skrulls, conforme um deles estava sendo interrogado por Sônia. E no final veio o choque, que foi a revelação de que Nick Fury é casado com um Skrull. E foi uma surpresa que ele é casado com a mesma Skrull que o ajudou a recrutar espiões Skrulls em 97. Ou seja, ele pode ter se casado em todas as aparições no CM desde Capitã Marvel. Isso pode permitir que Fury seja visto sob uma luz totalmente diferente ao longo de sua jornada no CM. E galera, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações. Valeu galera, e a gente se vê no próximo vídeo.